te contar. Meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Começando mais um programa essencial. E você já sabe que pode participar conosco pelo WhatsApp 988661773, que está aparecendo aí no vídeo. Porque hoje nós vamos conversar sobre algo bastante sério. Você sabia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo todo, aproximadamente morre uma pessoa a cada 40 segundos de suicídio? Uma pessoa se mata a cada 40 segundos. No Brasil, segundo números oficiais, são 32 brasileiros por dia que se suicidam, o que dá uma morte a cada 45 minutos. Gente, estamos de volta com o nosso entrevistado de hoje, Dr. Fernando de Oliveira Cano, que é casado com Djanilza Cano, médico formado na Unicamp, São Paulo, com residência médica em psiquiatria também pela Unicamp de São Paulo, membro titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, médico assistente por 15 anos do Hospital de Clínicas da Unicamp e também por 15 anos psicanalista praticante da Escola de Psicanálise de Campinas, São Paulo. Atualmente, Dr. Fernando Cano atende aqui em Currais Novos e em Caicó. Em Caicó, no CAPS 3 de internações psiquiátricas e numa clínica particular, e aqui em Currais Novos também na clínica Semeda Essencial. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Mara. Prazer imenso tê-lo aqui de novo, Fernando. E vendo aqui falando um pouquinho sobre a sua formação, toda em São Paulo. Toda em São Paulo, depois Campinas, né? Em Campinas, na verdade. E depois, em seguida, aqui no Seridó. Isso, estou aqui. Mas você ainda passou por Natal, há 6 anos. Estive em Natal, lá na montagem do CAPS AD de Natal, fiquei lá durante 1 ano, mas aí percebi que era muito difícil para mim ficar dividido assim e resolvi ficar no Seridó, que tem muito trabalho, né? Muitas atividades aqui, demais, o meu horário é bem lotado e eu adoro porque consigo fazer muitas coisas e mais tranquilo, né, Fernando? Ah, sim, a vida aqui é maravilhosa, lá não tem nem comparação. Né? Com São Paulo... Natal é bom para dar uma voltinha, dar uma passeadinha. E São Paulo, então? Ah, não. Olha, Fernando, eu disse no início do programa, né, a questão do aumento do suicídio aqui na nossa região, está gritante o índice de suicídio. Sim. E eu queria que você começasse essa conversa conosco falando quais são os sinais ou quais são os fatores de risco para acontecer o suicídio. Os fatores de risco são sempre assim, os transtornos psiquiátricos, normalmente todos eles implicam em aumento dos riscos da possibilidade do suicídio, né? Mesmo a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o transtorno por uso de múltiplas substâncias, até transtornos de personalidade podem levar ao suicídio e levam muito, né? Então, é claro que eventualmente, na população em geral, às vezes alguém que aparentemente não tem um transtorno, esse é o grande problema, né? Alguém que não tem um transtorno, nunca teve um transtorno e subitamente teve, por exemplo, uma desilusão amorosa, ou então perdeu o emprego, ou então alguma coisa que mexeu muito com a pessoa e fez com que ele entrasse rapidamente num quadro depressivo grave e faz com que ele parta para essa falsa solução, né? Essa solução, entre aspas, aí, que é o suicídio para diminuir a angústia, né? Para eliminar a angústia. É o que muitos pacientes que tentam o suicídio dizem, né? Às vezes até dizem, eu não queria morrer, na verdade, queria diminuir a angústia, queria me livrar daquela angústia. E aí tenta o suicídio, né? E em vez de se livrar, termina... em vez de se tratar, porque é uma coisa muito angustiante, súbita, né?
e a pessoa quer se livrar daquilo muito rápido e não quer ir procurar um pronto-socorro, enfim. E, então isso acontece. Esses são os casos mais complexos, porque quando há ou é uma esquizofrenia, o paciente já tem um diagnóstico, e é mais fácil, porque todo mundo já fica mais atento, né? Então o sujeito, por exemplo, começou a falar de suicídio, mas ele tem uma esquizofrenia ou ele tem uma depressão grave, então, bom, vamos levá-lo ao psiquiatra, todo mundo já se mobiliza. Mas uma pessoa que nunca teve nada, né? Que subitamente teve uma problemática pessoal muito importante e levou ele a pensar nisso, a ter um quadro depressivo súbito, né, rápido, né, uma angústia muito grande, né, aí faz com que a família aí já não fique tão preocupada, porque nunca teve um histórico de nada, né. Então, não toma as providências que poderiam evitar aquilo, né? Que seria o quê, né? Procurar um profissional adequado, que pudesse dar um tratamento. Para você ter uma ideia, lá no CAPS de Caicó, nós temos uma amostragem de pacientes gravíssimos e o nosso índice de suicídio é baixíssimo, entendeu? Entre os pacientes que estão em tratamento. Porque nós conseguimos rapidamente mobilizar a família, enfim, fazer tudo aquilo que é preciso ser feito para evitar aquilo. Então, nós evitamos. Quando a gente fala, tem muito suicídio no Seridó, não é o pessoal que está em tratamento que se suicida. São pessoas fora da rede de tratamento que se suicidam mais do que os que estão em tratamento. E normalmente o índice entre jovens é bem maior, né? Entre pessoas jovens. E assim, e os casos, pelo menos que a gente vê noticiar mais, é como você disse, são pessoas que não apresentam transtornos, que não passam por um tratamento que não precisam, né? Não tem um motivo para isso e terminam indo por esse caminho. Aí você, vendo essa realidade como psiquiatra, você atribui esse alto índice, essa busca desses jovens por esse caminho, você atribui a quê? Quais são, assim, os sinais, quais são as causas que promovem esse suicídio dessa maneira? Nós tivemos, nos últimos anos, o Brasil mudou muito, né? Então, a mídia televisiva, a internet, até recentemente houve uma situação de algumas coisas da internet que levaram alguns adolescentes ao suicídio. Então, isso é uma mudança significativa, né? A televisão também, normalmente trazendo aqueles programas, né, desaconselhados, né? Que é gozado essa coisa de programas desaconselhados, mas todo mundo assiste, né? Ele fala lá, né? Antigamente falava, né? Isso aqui proibido para menores, mas todo mundo assistia e tal. Então, eu acho que esse aumento, eu acho que isso tem a ver com esse aumento, né, do número de suicídios, uma desestrutura familiar, né, a gente vê essa coisa, enfim, essas mudanças sociais que ocorreram. As mudanças de valores, a gente vê muito isso, né? A ausência, inclusive, não é nem mudança, exatamente, é ausência de valores, e eu diria de princípios. Até da própria religião, né? Muita gente que acaba se afastando também. A religião é uma coisa que nós sabemos que ajuda, que protege, é um índice de proteção, né? Nos estudos que são feitos, aquelas pessoas que têm uma religião, que têm uma crença, elas estão mais protegidas. As pessoas que têm um trabalho, que têm um emprego, estão mais protegidas. As pessoas que têm uma família mais bem estruturada estão mais protegidas. Enfim, né? O cônjuge, o fato de ter um cônjuge é também um índice, um motivo de proteção para a população, né? Então, são fatos, circunstâncias que favorecem. Agora, quando tem um índice de suicídio, por exemplo, uma ocorrência seguida de suicídio, isso acarreta um aumento
Isso às vezes acarreta. Existem alguns trabalhos dizendo isso, alguns suicídios em algumas tribos indígenas, que quando começava a haver um suicídio, havia um suicídio, aí começavam a haver uma série de suicídios. Né? Isso é muito bem claro em algumas tribos, né? E a gente vê isso na prática, né? Às vezes a gente vê isso até em alguma cidade. Em algumas regiões. Porque tem aquele fator identificatório, é um fator bem freudiano, né? Da identificação, né? Então, aquela pessoa conseguiu aquele negócio, então eu também vou conseguir, né? E acaba partindo para isso. É um fator identificatório, né? De uma identificação que o sujeito faz com aquele que, você se identifica entre com a dor, aspas, conseguiu, né? O alívio, conseguiu se livrar da dor, se livrar da angústia. Isso mesmo. E não sabe que conseguiu uma angústia maior e uma dor maior. Isso. Né? O que fazer com os casos onde há risco iminente de suicídio? Isso é importante, né? O risco iminente por exemplo, claro, quando um paciente já tem um transtorno psiquiátrico, um problema, uma problemática, uma doença, e ele começa a falar de suicídio, imediatamente a família já toma providência. Já leva a sério. Vamos marcar o psiquiatra, vamos levar no posto e tal. Mas eu acho que para a população geral, são aqueles casos que eu estou dizendo que subitamente pode o sujeito entrar num quadro grave, esse sujeito começa a falar de suicídio. Né? Ou mostrar alguns sinais de que pode estar pensando em alguma coisa assim. Por exemplo, se despedir do ente querido, se despedir das pessoas. Então, são sinais. Postar algumas mensagens. Ou mesmo sociais. falar que está pensando nisso. Essa pessoa tem que ser levada imediatamente para uma avaliação, né? Mesmo que não tenha nenhum transtorno, que sejam só indícios, exatamente, isso né, que aparentemente não se justifiquem, mas deve ser levado a sério e procurar um profissional. Exatamente, isso mesmo. Tem que ser procurado. De imediato. É aquela pessoa que nunca apresentou e começou a apresentar os sinais. Não tem nenhum transtorno, começou a apresentar os sinais. É possível evitar, claro que às vezes não é possível, lógico, né? Acontecem as tragédias, acontecem e vão continuar acontecendo. Nós estamos aqui para procurar minimizar a prevenção do suicídio, que é muito importante, para procurar minimizar isso, né? Diminuir. O máximo. Então, como é que nós vamos fazer? Procurar um profissional o mais imediatamente possível, de preferência um profissional da área de saúde mental, né? Um psicólogo, o psiquiatra, ou mesmo o médico do posto, um enfermeiro, que pode observar e quantificar o risco, né? Se tem um alto risco, ele precisa passar imediatamente por um psiquiatra e por uma avaliação, até uma possível internação, se for o caso, enfim, né? E é muito comum hoje, uma coisa que é bem comum entre os jovens, principalmente nesse período do ensino médio, quando eu trabalhava com o ensino médio, era muito presente casos de automutilação. Até em decorrência de influências de amigos, que na adolescência existem aquelas tribos, né? Essa identificação que você falou na adolescência é uma característica do adolescente, né? Ele se identifica e vai formando os grupinhos, as panelinhas, as tribos. E essa automutilação muitas vezes era até por influência desses amigos, dessas tribos, né? Além da automutilação que está presente nesses jovens, que outros riscos você percebe no atendimento clínico, chegando à clínica, em decorrência dessa convivência entre eles? Tipo assim, a influência das redes sociais, né? Sim. Que outros riscos se correm, os pais precisam ficar alertas, atentos de estar acompanhando, além de observar o corpo do filho, né? Porque eles começam a usar camisa de manga comprida, começam a usar calça, as meninas param de usar short, começam a usar para esconder dos pais, porque para eles parece ser muito natural isso, né? Além dessa observação física, que outras observações e supervisões os pais precisam fazer nessa fase da adolescência? É uma mudança de comportamento, né, súbito. De repente, o adolescente pode começar a ter uma grande dificuldade na escola, uma grande dificuldade a nível, né, escolar,
ou mesmo social, de retraimento, isolamento social, se afastar, ficar isolado, querer ficar sozinho. afastado. Isso tudo são sinais importantes de alguma... Querer ficar trancado no quarto. Exato. Não querer que os pais vejam que ele está postando nas redes sociais ou os jogos que ele está jogando na internet. Isso são indícios de que a gente precisa estar atento a essas coisas? Ah, sim, com certeza, é preciso. Os pais, porque quando chega na adolescência, muitos pais acham, não, meu filho já está adolescente, e parece que vão deixando mais de lado do que na infância, né? Parece que se dá mais importância na primeira infância, principalmente, e os filhos vão crescendo e os pais vão se afastando. Eu diria que é ao contrário. Eu diria que uma criança, em geral, é mais tranquilo, né? A adolescência é um período extremamente que precisa mais ainda dos pais. Muito mais dos pais. Que é quando eles se afastam, que deviam estar mais presentes. Que deviam estar mais presentes. Sobre suicídio, Fernando, tem uma perguntinha aqui de Karina, telespectadora, que ela diz assim: gostaria de saber o que o doutor diria para alguém quando, em determinada fase da vida, chega a pensar o porquê desempenhar certa atividade. Por exemplo, usufruir de vaidade sabendo que um dia vou morrer. Até que ponto vale a pena? Não sei se eu entendi muito bem, mas vamos lá. Eu acho que a vaidade, ela é uma coisa importante, ela diz da autoestima, né? A vaidade em excesso não é uma coisa boa, mas tudo na vida é preciso ser uma coisa dosada, equilibrada, né? Que a vaidade demais não é bom, mas a vaidade é importante também, diz da autoestima da pessoa. E mesmo pessoas, né, com mais idade, enfim, mais, digamos assim, mais próximas da morte, elas com uma autoestima em ordem, elas vão estar cuidando de si, né, se arrumando, sim. devem estar cuidando de si, isso é saudável, né? Pois é, como eu vi uma vez, olha, idosa sim, mas feia não. Então isso tem que mesmo, estar sempre... Muito bem. Né? Se achando bonita, de bem com a vida. E com relação a estar se questionando, existem fases na vida em que a gente passa por esses questionamentos? Sim, eu acho que se a pessoa está se questionando se vale a pena se cuidar porque vai morrer, então eu acho que aí há um problema. Então aí talvez precisaria conversar um pouco, né? A gente, claro que estender um pouco melhor essa conversa, porque numa consulta é completamente diferente do que aqui, né? Para a gente procurar entender outras coisas que estão em jogo. Uma consulta, né? É sempre o que eu digo, é fundamental. Às vezes a pessoa precisa de uma consulta, né? O que ela está precisando? Ela está precisando de uma consulta. Ok. Nós temos aqui também Josi, ótimo programa, abraço. E Josi João Pedro, mandando um abração para você da Clínica Essencial. Ah, sim. Boa noite, um abraço para o doutor Fernando, já trabalhei com ele no CAPS daqui, um ótimo profissional. Opa, Roberto. Ah, Roberto. Um ótimo profissional. Um abraço para o Roberto, grande amigo. Ok, muito bem. E você pode mandar o seu recadinho ou então tirar a sua dúvida pelo WhatsApp 988-66-1773, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre pensamentos suicidas. Né? O que é que a gente deve fazer ou o que nós não devemos fazer quando alguém apresenta pensamentos suicidas? E o que seria um pensamento suicida, Fernando? O pensamento suicida, né, por exemplo, numa situação de estresse maior, uma situação mais difícil, angustiante, como aquela que a gente estava dizendo, a angústia vem rapidamente, como se fosse um tsunami assim na pessoa, então a pessoa pode ter os pensamentos suicidas. E isso é uma questão bem técnica, porque nós que avaliamos o risco, a gente tem que considerar o pensamento suicida. O pensamento suicida, digamos, é a base da pirâmide, né? Então,
mais grave, mais preocupante do que o pensamento é uma atitude suicida, né? O planejamento suicida. O planejamento suicida é mais grave do que o pensamento. Tem pessoa que pensa sobre suicídio na vida, pensa, mas depois deixa de pensar, quando a angústia vai embora, quando o problema se resolve. Então pronto, um pensamento suicida que aconteceu, mas foi embora. Né? Mas aí a pessoa tem o pensamento, mas aí ela planejou. Ela foi lá, comprou uma corda, comprou um veneno, entendeu? Então, é um planejamento suicida. Isso é mais grave. Então, para nós, profissional que estamos avaliando, isso é muito mais grave. Então, a gente já vai se preocupar mais, né? De conduzir daquilo de uma forma mais cuidadosa, né? E mais importante do que o comportamento suicida, o planejamento suicida, é o ato suicida, é a tentativa de suicídio, né? Então isso é uma coisa importante porque muitas vezes o sujeito tenta suicídio e não consegue, aí o familiar fala, não conseguiu, né? É frouxo porque não conseguiu. Isso é um absurdo, né? Porque o fato de que uma pessoa tentou suicídio uma vez, isso é muito grave, isso é muito importante, porque nós sabemos que quem tenta uma vez vai tentar uma segunda vez, aumenta a chance, não que vai tentar com certeza, pode não tentar, né? Mas aumenta a chance dele tentar uma segunda vez, uma terceira vez, até conseguir. Agora, quem vai realizar um suicídio, quem vai tirar a própria vida, sempre dá algum sinal, existe sempre algum sinal de que... No comportamento humano, né, assim como na medicina, né, na psiquiatria, tudo, não existe assim uma certeza. Não absoluta. Existe. É claro, existem aqueles casos muito mais trágicos onde alguém nunca deu absolutamente sinal nenhum e foi lá e pulou da ponte e morreu. Então isso pode acontecer, né? Mas nós temos que ficar atentos nos possíveis sinais. Então, que é mais comum. Sim. E que a incidência é bem maior. Exato. Né? De quem um caso extremamente trágico, como alguém que nunca deu sinal nenhum e foi lá e partiu para aquilo, soube subitamente, por exemplo, do falecimento de um ente muito querido e foi tomado por esse tsunami de angústia e tentou suicídio subitamente. Pode acontecer? Pode acontecer. Ok. E você falando, na sua fala, você já introduziu uma coisa que nós chamamos de mitos sobre suicídio, né? Existem muitas coisas que as pessoas dizem que não são verdade. Como aquilo que você, na sua fala, você diz assim, alguém tenta, aí você vai lá e diz, é frouxo, não conseguiu. Tipo assim, menosprezando, como se aquilo não fosse repetir, né? Como se aquilo não fosse acontecer de novo. Aí tem alguns mitos aqui que eu gostaria de ver com você. Um deles tem relação que diz assim, quem se suicida é fraco, é frouxo. Isso é verdade? Ou é mito? Não sei, não diria assim, mito é uma coisa que é difícil a gente considerar desse jeito. Eu acho assim, quem se suicida, a pessoa precisa ter uma coragem para se suicidar, né? Então não dá para dizer que é um covarde, é um fraco, não. É preciso ter uma coragem para isso. Mas, por outro lado, existem outros caminhos, outras possibilidades, né? Então, esses mitos são muito ruins para quem trabalha com isso, com o suicídio. Porque o que interessa não é o mito, o que está no livro, entendeu? O que interessa é o sujeito que está ali. O que ele tem a dizer, a avaliação que precisa ser feita, uma boa avaliação, a conduta que precisa ser tomada. Então, isso que é o fundamental. Eu acho que essa é a noção que eu gostaria de passar, né, para a população, para os telespectadores, que é preciso tomar uma atitude de prevenção, uma atitude rápida, de procurar ajuda, de procurar um profissional bem gabaritado. No primeiro sinal. Houve o primeiro sinal, houve uma dúvida,
procurar ajuda. Não custa nada, é importante que isso seja feito para evitar o mal maior, né? Então, às vezes no posto, no médico do PSF, no enfermeiro do PSF, ele já pode se tocar de que há uma gravidade ali e fazer um encaminhamento rápido para um profissional mais adequado. Então, quando diz assim, quem ameaça se suicidar, não se suicida. Isso... Esse é um absurdo, né? É uma mentira. Não. Isso é uma não mentira. Existe. Quem ameaça pode fazer sim. Com certeza. Tem muitos pacientes com transtorno de personalidade, aquele paciente nervoso, aquela mulher que ameaça, ameaça aqui, ameaça ali, quem ameaça não faz, cachorro que ladra não morde. Não é nada disso. A pessoa pode conseguir, inclusive até errando, né? Porque foi fazer uma tentativa, digamos que para chamar a atenção. Pronto. Mas conseguiu, porque tomou um remédio que errou na dosagem. Errou na dosagem, tomou um veneno grave, alguma medicação que levou ele ao... Queria dar um susto e terminou tirando a vida. Exatamente. Então, é preciso de uma atenção para todas essas situações, né? Para todos esses sinais importantes. É preciso um encaminhamento adequado. Eu vou ler mais alguns. Tem um que diz assim, sobrevivente de suicídio está a salvo. Não, esse é isso que você acabou de dizer. Acabei de dizer. Quem tenta, pode tentar de novo. Pode tentar uma semana depois, pode tentar um mês depois, ou pode tentar 1 ano ou 2 anos depois. Pode tentar sim. Quem tenta, é preciso uma atenção redobrada dos familiares, dos profissionais. Sempre. Né? Quando o profissional escuta que o sujeito já tentou, é o que eu falei. Ele já passou, ele já chegou no topo da pirâmide, ele já partiu para o ato. Então, quem já partiu para o ato pode tentar uma segunda vez, aumenta muito a chance de tentar uma segunda vez e de conseguir, né, numa dessas tentativas, conseguir o suicídio. Porque uma coisa é o suicídio e a outra coisa é a tentativa de suicídio. Então, a gente precisa ter... separa então, Fernando. Separa aí. Suicídio de um lado, tentativa de outro. Inclusive, existem várias diferenças entre tentativas e suicídios de fato. Então, explica para a gente como é essa separação. Por que se separa? Em quê? É porque, por exemplo, mulheres tentam muito mais e homens conseguem muito mais o suicídio. Eu vi isso. Então, esse é um ponto importante. Adolescentes tentam muito mais, idosos conseguem muito mais o suicídio, né? Então, existem diferenças e isso é importante na clínica, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação clínica desse paciente, todas essas coisas que eu estou falando passam pela cabeça do profissional, né? Para fazer uma avaliação do risco de suicídio. Esse é o final da nossa... É a nossa meta na avaliação, né? Você conseguir identificar quantificar o risco de suicídio para tomar uma conduta, né? Que a conduta pode ser... Existem algumas medicações psiquiátricas que nós usamos e que diminuem muito a possibilidade da reincidência do suicídio. Que o sujeito passa a tomar. Se o sujeito está com uma depressão e ele está tentando suicídio, ele precisa tomar um antidepressivo. Né? Então, existem uma série de coisas que são possíveis de ser feitas, mesmo a escuta psicológica é muito importante, é extremamente importante. Né? Você pensa assim que o suicida seria um sujeito, é como se fosse uma panela de pressão que está no fogo. Né? Então, está lá a panela de pressão, está o fogo. O sujeito que não fala sobre aquela angústia, essa angústia vai crescendo, é como uma panela de pressão, que vai aumentando a pressão interna. Então, você começar a tirar a pressão da panela de pressão, né? Começar a tirar aquele ar que está ali comprimido, vai diminuir a pressão interna. Então, o sujeito falar sobre aquilo que está ocorrendo, sobre aquela angústia, o que ele está sentindo, isso por si só já muda. A evolução daquele sujeito passa a ser completamente diferente quando ele teve a possibilidade de expressar aquilo que está ocorrendo com ele. Botar para fora aquela angústia, aquela dificuldade, isso já muda completamente o risco, né? E aí você cai no outro mito que diz assim, não se deve falar de suicídio,
deve falar sim, né, da angústia, do que está sentindo, do que está passando, da ansiedade, da dor, né, e do suicídio mesmo, de que isso pode levar. Deve-se falar claramente. Deve-se falar claramente, inclusive o profissional, né? Isso é uma questão aí que às vezes os profissionais de saúde, um profissional não bem treinado, né, ele pode ficar assim intimidado de querer abordar essa questão, mas é fundamental abordar essa questão. Porque a pessoa precisa expressar essa ideação suicida para ser encaminhado, para ser tomada uma conduta mais adequada, né? É fundamental, não pode-se de jeito nenhum não falar sobre suicídio, é preciso falar sim. Falar sim, e tem como impedir sim. Tem como impedir, sim, claro que tem, né? Lógico. Esse é o nosso trabalho, né? Ok. E tem um outro disse-me-disse que falam por aí que quem melhora de humor significa que desistiu de suicidar-se. Tipo, quem estava muito angustiado, quem estava muito impaciente, insatisfeito, com ideias suicidas, de repente muda completamente, fica uma pessoa animada, fica uma pessoa amigável. Significa que ela desistiu de se suicidar? Não, existe... Não necessariamente. Não necessariamente. Na clínica existe isso, né? É uma coisa um pouco mais técnica, né? É difícil que a população em geral tenha uma noção clara disso e utilize isso no seu dia a dia, né? É mais complicado um pouco. Mas para quem é mais técnico, né, isso é muito importante. Porque esse às vezes é um sinal de que o sujeito decidiu pelo suicídio. Ah, o contrário. Então o sujeito ele estava numa angústia muito grande, aquele tsunami de angústia. Quando ele decide pelo suicídio, a angústia baixa, porque ele vai fazer aquilo. Então ele passa a ficar tranquilo, despreocupa a família, está tudo bem e tal, e aí vai lá e tenta o suicídio. Então, você veja bem que o fundamental houve ideação, houve um discurso suicida, é preciso ter uma avaliação. Deixou de existir, procura avaliação a si mesmo, porque já existiu. Exatamente. Já existiu. Mesmo. Na hora em que existe, mesmo que desapareça, mas existiu. E se existiu, mesmo desaparecendo, tem que cuidar. Isso mesmo. Tem que cuidar porque o desaparecimento pode ser mais um sintoma de que possa acontecer. Isso, exato. Muito interessante. Ok, muita informação. É muita coisa, Olha, deixa né? eu pedir a Ranieri. Ranieri, mostra aquela imagem da frase do início do programa do Setembro Amarelo. Dá para mostrar agora? Aí vocês veem, que você que está em casa nos assistindo, ou em qualquer um outro local, tem um telefone 188, que é do CVV, que está 24 horas disponível para quem quiser ligar, para conversar. Isso que o doutor Fernando falou, de você falar da sua angústia, de você expor aquilo que você está sentindo, ele já disse aqui, é fundamental e dá uma evolução ao quadro para melhor. Então tá aí o telefone 188, falar é a melhor solução, então ligue, que tem pessoas preparadas para acolher, ouvir você e ajudar você, ok? E temos algumas perguntas, Fernando. Edson, boa noite. Doutor Fernando, tomar antidepressivos favorece o pensamento suicida? Não, realmente existem alguns antidepressivos que podem favorecer o pensamento suicida. Mas, de qualquer forma, tratar a depressão é muito mais importante do que isso. Existem alguns outros antidepressivos que não favorecem os pensamentos suicidas. Então, é o psiquiatra que tecnicamente vai avaliar. Claro que são vários fatores que entram, cada caso é um caso, são vários fatores que entram em jogo, né? Uma família mais bem estruturada, que dá uma contenção melhor, vai favorecer você poder usar um antidepressivo ou outro, né? Normalmente, quando o risco é maior, a gente vai procurar usar um antidepressivo mais adequado, que não propicie. Existem algumas medicações que diminuem a ideação suicida, isso existe mesmo, né? Os trabalhos mostram, e a gente pode lançar mão de um ou outro. Mas, de qualquer forma, tratar a depressão, um paciente que tem depressão, ele precisa ser tratado da depressão. É mais importante do que esses riscos eventuais de um antidepressivo ou outro, que é claro que nós não vamos usar
nessas situações. Ok. Ontem fui ao clínico geral, estou com insônia e fui encaminhada ao psicólogo. É necessário? Já é uma outra telespectadora. É, uma outra situação aí, né? Mas, bom, não sei se algum profissional achou que era necessário, não sei quem que encaminhou, como é que foi isso, né? A insônia é uma coisa que é preciso avaliar direito. Claro que existem alguns médicos clínicos que são mais bem assim capacitados a dar uma orientação, mais criteriosos. Tem várias coisas a se ver na insônia, né? É um tema muito interessante e uma boa orientação é bom, né? Para uma orientação melhor. Se a pessoa está ainda com insônia, então é preciso ir para um profissional mais bem gabaritado para resolver isso. Se o médico do PSF não conseguiu resolver, bom, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, enfim, né? Ok. Quem tenta tirar a vida é porque deixou de se amar? Carrego cicatrizes de algumas tentativas e confesso que às vezes ainda penso muito. Não, quem tenta o suicídio não é quem deixou de se amar, não. Né? Porque às vezes é por amor, né? É por muito amor que a pessoa tenta o suicídio. Então, a questão não é essa, se deixou de se amar. Às vezes é porque deixou de se amar, o sujeito está numa depressão muito grave. Desistiu da vida, desistiu de si mesmo. Mas às vezes não é isso, né? Eu acho que o ponto fundamental é aquele, a gente precisa ficar atento aos sinais e fazer os encaminhamentos corretos. E nesse caso procurar um atendimento psicológico, né? Uma escuta, uma... Boa noite, aqui é a doutora Renata e Magnus, beijão para você, Renata. Mandamos um grande abraço a você e a doutor Fernando. Obrigada, excelente programa. E queria pedir a doutor Fernando para falar do comportamento suicida da população idosa, né? Que você até já deu a introdução. É uma coisa preocupante, a gente sempre... É preciso tomar um cuidado bem grande com a população idosa, né? É verdade que aumenta a incidência do suicídio na população idosa, mas todas essas atenções às quais eu estou me referindo, elas são válidas com relação ao idoso também, né? Então, é muito comum a depressão no idoso. Então, demais. O paciente que é idoso, está deprimido, é muito importante tirar o paciente da depressão, né? E, enfim... levar um profissional. Uma avaliação criteriosa. A doutora Renata está totalmente gabaritada a fazer esse encaminhamento. A tratar ou encaminhar, se for o caso. Então tá aí, Renata, a resposta. Um grande abraço para você. E temos aqui também, olha, doutor Fernando, um grande sujeito que tive a oportunidade de conhecê-lo. Um grande abraço de Gildênio, Fernando. Outro abraço. Tive uma experiência de ter um amigo com forte depressão. Não sabia como lidar, mas sempre chegava como se ele estivesse normal e brincando. Qual o comportamento adequado nesse caso? Se houver um discurso suicida, é preciso que se reforce que é importante que procure ajuda, né? Às vezes até procurar a família, orientar a família que há um risco, né? Para que alguém tome uma providência de que seja avaliado adequadamente, né? Uma ajuda nós já mostramos, vocês viram, o telefone, mostra de novo, Ranieri, pela última vez hoje no programa. O telefone que você pode ligar e terá ajuda imediata, que é o 188 do CVV, ou procurar um profissional. Olha, doutor Fernando, muito obrigada pela sua presença, um prazer, assim, imenso tê-lo aqui. Eu sou sua admiradora, você sabe disso, nós somos amigos. E fique à vontade para as considerações finais, para alguma observação, algum acréscimo que queira fazer sobre o tema. Não, eu agradeço, né, a possibilidade de estar aqui falando um pouco sobre isso, sobre esse trabalho nosso. É um trabalho grande, né, um trabalho difícil. Lá no CAPS, lá de Caicó, toda semana eu atendo pacientes gravíssimos de toda a região, que a gente procura reforçar a rede, né? Estamos aí lutando pela abertura dos leitos psiquiátricos nos hospitais gerais, isso é muito importante, né? Queremos contar com a ajuda de todos, porque facilita muito o trabalho quando a gente tem mais instrumentos para
trabalhar, né? O telefone 188 do CVV é muito importante, ele vale em todo o Brasil, então é importante saber que é importante procurar, sim, ajuda muito. Muito obrigado, agradeço a você, Maura, é sempre um prazer estar aqui. Viu? E quem quer fazer uma consulta com o Dr. Fernando, onde é que encontra você? Aqui em Currais Novos, na Semeda Essencial. Sim, é isso? Isso, e lá em Caicó você também está atendendo? Na Clínica Fácil, é uma clínica, eu estou lá também. Em Caicó? Em Caicó, trabalho tudo quanto é canto. Público, particular, o importante é botar a psiquiatria em ação, né? Isso. Que é um compromisso que você abraçou com muito amor, que isso eu sou testemunha. Olha, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Maravilhoso você participar junto conosco, principalmente quem fez isso pelo WhatsApp. E na próxima semana estaremos aqui. Você pode até dar uma olhada nas redes sociais. Vocês vão encontrar os quadros, as entrevistas do programa. Tá aí os endereços aparecendo no vídeo. Você vai poder rever todas as entrevistas e os quadros que são veiculados durante o programa, ok? Beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Alana, beijão, filha. Vou te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível.